Olá pessoal, então estou de volta para falar das estratégias, de tudo aquilo que você pode fazer para melhorar esse quadro seu atual de resistência à insulina ou mesmo de diabetes. A estratégia principal que você deve ter em mente não é necessariamente de controlar os níveis de açúcar apenas no seu sangue, mas sim de controlar os níveis de insulina. Porque, como eu disse, se a insulina está lá em cima, uma série de problemas acontecem, O açúcar pode até estar em um nível bacana no seu sangue, mas você tem que se preocupar com os níveis de insulina também, porque isso não é normal para o seu corpo, tá? Então, como que a gente faz para a gente não estimular tanto a insulina assim? Vamos tentar aprender qual é a melhor estratégia? Bom, cortar carboidratos, obviamente. Carboidratos são o inimigo número 1. Você precisa, sim, aprender a entender que, de fato, a alimentação é que está causando essa série de problemas que você está tendo nesse momento. Por mais que os médicos, às vezes, não te orientem ou que você não tenha essa informação em mãos, saiba que com o controle do nível de carboidratos na sua alimentação, você pode, sim, ter muito sucesso e muita qualidade de vida. Você precisa, de fato, diminuir, de preferência cortar mesmo todos os açúcares que você ingere na sua alimentação. E substituir, não apenas cortar, mas sim substituir com gorduras. Por quê? Porque a energia sua tem que vir de algum lugar. Então, boas gorduras, se você consumir manteiga, se você consumir óleo de coco, se você consumir azeite, abacate, que tem bastante gordura, gorduras boas, sementes, castanhas, tudo isso. Isso vai te dar energia nas carnes com gorduras e não carnes magras, porque as carnes com gorduras, inclusive, estimulam bem menos os níveis de insulina, a produção de insulina, do que as carnes magras, tá? Dê preferência para carnes com gorduras. A natureza não deu nada pra gente sequinho, sem gordura. Observem, a carne magra que a gente consome, isso daí é produto do homem. A natureza não te dá assim, ela te dá com pele, te dá com nervos, te dá com tudo que tem ali, tá certo? Portanto, se você realmente voltar para o básico, para a alimentação que de fato funciona, procure comer tudo aquilo que a natureza te dá, ou seja, no seu todo, com gorduras e não sequinho, tá? Porque carnes como patinho, todos esses cortes mais magros, patinho, filé mignon, filé de peito de frango, todos esses cortes magrinhos, eles sim estimulam bastante a insulina, tente evitar. Comer mais vegetais. Eu sei que as pessoas não têm hábito, os brasileiros não têm hábito de comer vegetais, mas você precisa comer uma grande quantidade de vegetais se você quiser corrigir seus níveis de insulina, principalmente porque eles contêm algo chamado potássio, que eu vou falar para você aqui daqui a pouco. O potássio é essencial para você regular seus níveis de insulina e de açúcar também no sangue, porque para cada molécula de glicose que a insulina quer fazer com que você absorva, você precisa de uma de potássio. E se você está resistente à insulina, obviamente que você não absorve potássio. E isso prejudica no armazenamento do glicogênio. Então, para fazer com que a insulina seja mais eficiente, se torne mais eficiente no seu corpo, você precisa do potássio vindo dos vegetais. Consuma muito potássio, consuma muito abacate, tá certo? Vegetais de folhas escuras, sim, eles têm bastante concentração de potássio, tá certo? De várias vitaminas, obviamente. Comece fazendo uma variação dos vegetais. Observe se você consegue digerir algumas folhas ou não. Por quê? Porque no começo, quando você não está acostumado a ingerir muita fibra, isso pode te dar um problema. Então você tem que começar devagar, obviamente consumindo folhas que você já conhece, que você sabe que não vão te causar problemas, vegetais que não vão te causar problemas, e aí você vai aumentando gradualmente. O mínimo necessário, no caso, por dia, para ser consumido é de 7 a 10, 11 xícaras de folhas, de vegetais por dia. De preferência cru. Eu sei que ninguém faz isso, nem sequer uma xícara as pessoas consomem geralmente, Mas tentem aumentar gradualmente. Se você consumir uma boa quantidade já, começando, por exemplo, com 3 xícaras, não amassadinho, De repente as pessoas não entendem o que significa uma xícara de vegetais, uma xícara de salada, de folhas. É o que você pega com a mão solto e coloca e cabe com folga numa xícara. Isso é uma xícara, tá certo? Não precisa prensar. Isso é uma xícara com folga, tá? Então, se você come uma bacia, vamos assim dizer, com uma salada, com certeza você já está ingerindo aí uma boa quantidade de tudo aquilo que você precisa. Inclua
sua alimentação, no seu dia a dia, vinagre de maçã. Vinagre de maçã é um coringa. Para melhorar a sensibilidade à insulina, você tem que consumir vinagre de maçã. De que forma? Obviamente, ou temperando as saladas, fazendo um molho bem gostoso com azeite, né, para temperar as saladas, ou mesmo tomando vinagre de maçã antes das refeições. Você pega uma colher, 2 colheres no máximo, coloca num copo d'água e toma antes das refeições. Isso vai ajudar com que a sua insulina não tenha picos. Tá certo? Então você vai realmente conseguir melhorar esse seu quadro de resistência à insulina usando apenas o vinagre de maçã. Realmente é um super coringa, você tem que ter na sua casa. Todas as vezes, antes das refeições, tome um copo de água com vinagre de maçã, ok? Vai ajudar bastante. Melão amargo, ou São Caetano, chamado de São Caetano em alguns lugares, o melão amargo. Consuma este produto, consuma isso. Por quê? Porque já está comprovado de que ele ajuda sim na sensibilização à insulina, que vai te ajudar sim a melhorar esse quadro. É excelente. Por favor, consuma isso. Melão amargo. Potássio, vitamina B1. Potássio virá dos vegetais. Vitamina B1 virá, por exemplo, da levedura nutricional. Eu não sei se você conhece. De qualquer forma, por ser um produto um pouco mais caro, nem todas as pessoas conhecem ou têm acesso, saiba que se você cortar os carboidratos, você necessariamente não vai perder tanta vitamina assim, não vai ter tanto problema de absorção de vitaminas. Por quê? Porque ao consumir açúcares e carboidratos, você perde muitas vitaminas. Inclusive do complexo B, inclusive a vitamina B1, que é essencial para o sistema nervoso do seu corpo. Pessoas com resistência à insulina ou diabéticos que sofrem, né, com aquela neuropatia periférica, por exemplo, precisam urgentemente da vitamina B1, do cromo também, não coloquei aqui, mas a vitamina B1 você precisa sim consumir, você precisa porque ela vai evitar que você tenha danos no seu sistema nervoso, tá certo? É necessário, é fundamental. Chá verde e canela. Chá verde e canela também são ótimos para você consumir, te ajudar com a questão da resistência à insulina. Tenham esses alimentos, tenham esses vegetais na sua casa. É isso que vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Vai aumentando o consumo gradualmente. Se informe mais a respeito. Você vai ver que tem muita coisa interessante a respeito desses produtos aqui. Uma outra coisa que é bacana você entender é do jejum intermitente. Muitos não conhecem, não sabem o que é. Como funciona, obviamente. O jejum intermitente é quando você tem um intervalo de jejum, que você não consome absolutamente nada entre as refeições. Por que é importante fazer jejum intermitente quando você tem problemas de diabetes ou resistência à insulina? Porque todas as vezes que você come alguma coisa, que você belisca aqui ou dali, não importa, a insulina ela é estimulada. Então, o que acontece? Se você consegue se disciplinar e comer apenas, por exemplo, 3 refeições, consuma apenas 3 refeições por dia. Café da manhã, no café da manhã de preferência proteína, tá? Para os diabéticos, aí pessoas com resistência à insulina, proteína, comam ovos, comam bacon, não comam nada doce, não comam pães, né? Obviamente, carboidratos você aprende que tem que cortar, mas se você substituir tudo aquilo que você comia antes no café da manhã por ovos, que é uma excelente sugestão, ovos com manteiga, bastante manteiga, por exemplo, ou óleo de coco, enfim, temperos, do jeito que você gosta, queijo curado, essas gorduras boas, bacon, enfim, fica à vontade. Abacate, coloque isso na sua refeição, no café da manhã, é importante, porque é isso que vai te dar energia, tá? Pro dia, pro restante do dia. É a proteína de manhã, para quem é diabético ou tem resistência à insulina, a proteína de manhã é essencial. Enfim, voltando. O jejum intermitente. O jejum intermitente, ele funciona de que forma? Você consome então as 3 refeições e não belisca no meio das refeições. Café da manhã apenas, depois almoço apenas e depois jantar, por exemplo. Tá certo? Não belisca, não tome café do meio da tarde, lanchinho da tarde, esse tipo de coisa, lanchinho da noite, não. Isso vai provocar o estímulo da insulina que vai te trazer uma série de complicações. A gente não quer, a gente quer evitar isso. Jejum intermitente é essencial. Conforme você for aumentando a quantidade de vegetais e gordura na sua alimentação, fazendo a substituição, você automaticamente se sentirá mais saciado. Lembra da célula que eu desenhei, né? O que acontece com a célula quando ela está resistente à insulina? Ela não absorve nutrientes, não absorve proteína, não absorve energia, tá certo? A célula que é resistente à insulina.
Conforme você for comendo gorduras boas, vegetais, e for usando esses outros, por exemplo, potássio, vitamina B1, vinagre de maçã, a sua sensibilidade à insulina vai aumentando. Obviamente que suas células deixarão de ficar desnutridas, deixarão de estar famintas. Então você consegue absorver mais coisas e mais nutrientes e proteínas, energia. Então você não é mais resistente à insulina, você deixa de ser resistente à insulina. E obviamente que todos aqueles sintomas de fome, vontade de comer doce, tudo aquilo que a gente já conversou, tudo aquilo diminui. Tá certo? Tudo aquilo cai, fome, tudo aquilo para de acontecer. Nossa, virou até um símbolo aqui que eu não queria ter desenhado. Nem era esse o símbolo. Mas de qualquer forma vocês entenderam. Então você diminui a fome, diminui a vontade de comer doce, enfim. Tudo aquilo é resolvido e, consequentemente, você consegue fazer com que o jejum intermitente se torne mais eficiente. De repente, de 3 refeições, você passa para 2 refeições por dia. Melhor ainda, você vai ter um progresso imenso fazendo isso. Tá certo? Diminuindo a quantidade de refeições, a frequência, né, no dia. Então começa com 3 e não belisca, aí depois, quando você estiver se sentindo saciado, quando você perceber que você está com um nível de nutrição melhor no seu corpo, com mais energia, menos fome, enfim, aí você pode inclusive ver se você consegue pular uma refeição sem sofrer. Não é pular uma refeição e pensar, nossa, estou com fome, mas eu não vou comer. Não. Se você estiver com fome, você vai comer, tá certo? Não é para sofrer. O seu corpo, se ele está provocando esse sentimento, esse sintoma da fome, é porque ele tem uma razão para isso. Tá? Ele não está quebrado, né? Ele tem um porquê de fazer isso, então você vai ouvir o seu corpo e vai sim se alimentar. Outra coisa, dieta cetogênica certa. Muitas pessoas não conhecem o que é isso, né? Dieta cetogênica. Para você que é diabético resistente à insulina, você precisa sim se informar a respeito da dieta cetogênica. É uma excelente ferramenta. Na verdade, uma dieta terapêutica que é usada para uma série de males modernos. Obviamente, a diabetes está entre eles. Então, se você quer sim ter qualidade de vida e melhorar dramaticamente seus níveis de insulina e de açúcar no seu corpo, você precisa sim se informar a respeito da dieta cetogênica certa. Por que eu coloquei certa aqui, de propósito? Coloquei por quê? Porque às vezes algumas informações que estão aí espalhadas na internet se concentram muito na questão da proteína e dos macronutrientes, né? Proteína, gordura e carboidratos. Corte carboidratos, consuma proteínas e gorduras. Mas eles não falam muito dos vegetais, então isso acaba se tornando um problema. Essa não é a dieta cetogênica que você tem que consumir. Por quê? Porque na verdade a concentração de gorduras e proteínas na sua dieta tem uma outra forma, uma outra ferramenta que chama Atkins Diet. Isso daí não tem nada a ver com a dieta cetogênica, é uma confusão que as pessoas fazem. Dieta cetogênica certa inclui muitos vegetais sim, porque se você consome apenas gorduras e proteínas, cortando carboidratos, você pode inclusive ter problemas de gordura no fígado. Né? Depois, você precisa dos vegetais, eles que vão te dar os minerais para fazer com que todas as toxinas, o acúmulo de gordura, tudo isso se resolva no seu corpo e você precisa então consumir os vegetais. Se você ler a respeito da dieta cetogênica sem a orientação de comer vegetais juntamente, né? De incluir os vegetais na dieta, então fique um pouco ligado que de repente não é o ideal, não é o site com as melhores orientações para você, tá certo? Então você procure se informar a respeito disso. Se você puder, inclusive assistir um filme que é muito interessante a respeito da dieta cetogênica para saber mais do que se trata, de todos os benefícios que ela traz, assista o filme Pílula Mágica, A Pílula Mágica. Inclusive no site da minha página, né, da Cozinha de Babel, tem ali um link para a Pílula Mágica, ou no YouTube, tem agora também no YouTube, você pode colocar lá que tem a legenda em português, tá certo? Muito importante, no Netflix também tem, mas é muito importante assistir esse filme para tentar entender o que é essa dieta cetogênica e todos os benefícios que ela traz, tá certo? O filme Raw for 30 Days, infelizmente eu não achei com legenda em português. Se alguém aí sabe falar inglês, se alguém tem influência e quiser assistir, porque ele trata exclusivamente da questão da diabetes, que é um doutor, né? Tem uma série de doutores, de médicos que sabem que diabetes na verdade é possível reverter, né? Diabetes não é um mal que você tem que viver com ele para sempre, tomando remédio, tomando injeção. Não, isso daí não existe. Existe uma
uma série de médicos que sabem disso e que tratam seus pacientes e que têm problema de diabetes, enfim, que tem muito sucesso. Tá? Os pacientes deixam de tomar remédio, têm uma vida normal, deixam de ter diabetes, basicamente, tá? Deixam de viver com a diabetes. Então, este filme, Raw for 30 Days, do Dr. Cousins, que escreveu um livro, inclusive, que pode se reservar, diabetes é uma coisa que pode ser revertida, ele é excelente. Enfim, se você quiser, tiver interesse e puder ler inglês, conseguir ler em inglês ou ver o filme em inglês, essa é uma dica excelente para você. E não só baseada no trabalho do Dr. Cousins e de outros médicos, que existe de fato essa questão de que você pode se reverter diabetes 1 e 2. Né? Diabetes 1 é diferente da diabetes tipo 2. Diabetes 1 é quando o seu pâncreas não produz insulina suficiente. Esse é um mal que geralmente vem desde criança. Muitas crianças têm isso. Quem é diabético, né, do tipo 1, que está mais relacionado com uma espécie de doença autoimune, né, que o pâncreas está tão prejudicado, as células que produzem insulina são tão esgotadas que a produção é insuficiente. Já na diabetes tipo 2, que foi que a gente discutiu até agora, a produção é exacerbada. Né, muita produção, mas uma produção que não dá conta, como se você não tivesse insulina no sangue, porque esse excesso de insulina não funciona. Né? Então, qual que é o conceito aqui que o Dr. Cousins e os outros médicos expõem para aqueles que querem sim reverter a diabetes ou inclusive até parar de tomar remédios, né, se for o caso? O que eles fazem? Qual que é a receita deles, entre aspas, que eles estudam e fazem pesquisa e mostram resultados das pessoas, enfim. Se você quiser fazer com que a diabetes seja revertida num curto tempo, o que você deveria fazer? Deveria passar 30 dias, pelo menos, comendo apenas vegetais crus ou fermentados. Essa é a receita. Por quê? Porque o seu corpo ele está intoxicado, ele está com uma série de inflamações, ele está doente em uma série de sistemas. Então, se você tirar tudo da sua alimentação e conseguir manter apenas 30 dias comendo vegetais, que foi o que eles fizeram, na verdade, você vai desintoxicar o seu corpo, vai estabilizar os níveis de insulina e açúcar, obviamente, e você vai ter resultado. Foi o que aconteceu, foi o que ele demonstrou na realidade neste filme e o que muitos outros médicos demonstram com os depoimentos dos seus pacientes e tudo mais. O que acontece? Essas pessoas, os pacientes no filme, né, eles consumiram 30 dias apenas os vegetais, em 10 dias eles já conseguiram se livrar da medicação. E nos exames finais, depois de um mês comendo vegetais, os níveis de açúcar, de insulina se normalizaram, né? Eles tiveram sucesso. Ou seja, 30 dias você consegue basicamente ser considerado um não diabético, né? Só que para manter isso daqui que é difícil. Você não vai comer vegetais apenas a vida inteira. Você faria isso para ter esse efeito de detox do seu corpo intenso que vai normalizar os níveis de açúcar e insulina. Mas para manter essas vantagens dessa dieta, o que você faria? Você pularia então para a dieta cetogênica, manteria a sua saúde com essa dieta aqui, consumindo gorduras, carnes boas, enfim, né? Bastante vegetais, tá certo? Inclusive vegetais cozidos também depois, porque aqui eles dão preferência para vegetais crus, orgânicos, tá certo? Que são realmente os vegetais que dão o resultado para as pessoas com diabetes ou resistência à insulina. A maioria, basicamente, de todos que tinham diabetes tipo 2 fazendo esse tipo de dieta, né? Elas se livraram, obviamente, das medicação, ficaram bem, enfim, tiveram uma vida normal. As pessoas que tiveram 2 ali com diabetes tipo 1, né? Um dos pacientes com diabetes tipo 1 conseguiu diminuir mais de 90% a insulina, o remédio que ele precisava tomar, mais de 90%. E o outro conseguiu se livrar completamente. Ou seja, se a pessoa continua fazendo esse tipo de dieta, continua com essa mentalidade de que de fato a alimentação é que está causando vários males, né? Que está causando todos esses problemas, e conseguir se manter no caminho certo, obviamente que depois de um tempo, 1 mês, 2 meses que seja, meu Deus do céu, é que muitos médicos que infelizmente as pessoas conhecem e que fazem tratamento
né, para diabetes, não sabem dessas questões porque eles não estudam nutrição e na faculdade não tem esse tipo de informação, eles não são orientados para isso, eles são orientados a diagnosticar o sintoma e a ligar com a medicação, apenas isso, eles não estão aptos, eles não entendem que existe essa possibilidade de você com alimentação conseguir reverter a diabetes, por exemplo. Né? Muitos não sabem mesmo, né? Nem maldade, muitos de fato não têm acesso a esse tipo de informação, não estão cientes, entende? Mas existem muitos médicos que estão, e por isso que eu estou falando para vocês que essa possibilidade de reverter a diabetes é muito comum, inclusive hoje em dia. Não está na mídia, não está em todos os lugares, porque existe uma série de interesses políticos, econômicos, que a gente não precisa abordar aqui agora. Mas vocês sabem muito bem que existem. Enfim, se informem a respeito, né? Se informem a respeito. Por quê? Porque essa questão de você não saber que a diabetes é possível de reverter, né? É possível de ser revertida, vem muito da mentalidade que aconteceu no ano de 1922. O que aconteceu em 1922? Um pouquinho de história aqui. Foi quando um canadense que ganhou o Nobel Prize conseguiu salvar a vida de uma menina com diabetes tipo 1. De que forma? Injetando insulina. Ou seja, a insulina foi criada em 1922. Como que as pessoas com diabetes tipo 1, antes da insulina, antes de 1922, eram tratadas? Apenas com alimentação. E elas tinham resultado? Tinham sucesso? Sim, tinham sucesso. Obviamente, o conhecimento de que a alimentação é a chave para reverter diabetes era muito conhecido antes pelos médicos. Só que isso foi se perdendo. Por quê? Porque com a existência da insulina a partir desse momento aqui, outros interesses surgiram também, né? Porque a insulina pode ser patenteada, enfim, e outras questões, né, são consideradas, e não somente a questão de reverter o quadro. Então, depois de 1922, tudo mudou. Em 1950, a partir de 1950, que de fato as pessoas... existia um exame para detectar insulina, os níveis de açúcar e de insulina no sangue. Antes disso, como que eles faziam para saber se os pacientes tinham algum problema ou não de insulina ou de excesso de açúcar no sangue? Eles provavam sangue, os médicos. Provavam o sangue desses pacientes ou a urina. Ou eles colocavam os cachorros, às vezes, para provar a urina. Né? Se a urina tivesse adocicada, por exemplo, então eles sabiam que o paciente tinha algum problema de açúcar no sangue. Né? Interessante. Então, depois disso, em 1950, que de fato esse quadro mudou, e que com exames mesmo que foi possível diagnosticar se a pessoa tem ou não algum problema de diabetes ou resistência à insulina. Em 1930, o que aconteceu no mundo, né, que é importante salientar aqui também e explicar? Teve a depressão de 1929, não sei se vocês sabem o que é isso. O mundo teve uma crise econômica imensa em 1929. A partir de 1930, consumir manteiga, por exemplo, gorduras consideradas boas, que a gente, né, sabe que são boas, se tornou um problema. Por quê? Porque ninguém tinha dinheiro, era difícil produzir esse tipo de alimento. A escassez era muito grande. Então, foi introduzida o consumo de óleos vegetais, margarina, óleos e todos os outros óleos que a gente já conhece, como por exemplo de soja, canola. Começou em 1930 e todos os óleos foram começando a ser produzidos a partir de 1930. Então houve essa substituição das gorduras boas pelos óleos vegetais, pela margarina, por exemplo, também, gorduras trans, né, hidrogenadas e tudo isso. E o que foi constatado nessa época? Que existia uma doença que era muito parecida com a diabetes tipo 1, a partir daqui de 1930, e que estava realmente sendo epidêmica, estava começando a surgir de forma incontrolável na sociedade. Só que, tratando essa doença, que era parecida com diabetes tipo 1, injetando insulina, na verdade, estava matando os pacientes. Então eles, poxa, parece diabetes tipo 1 aqui, né? Diabetes que a gente conhece, mas tratando com insulina não dá certo. Foram entender depois que, na realidade, essa é a diabetes tipo 2. Não era diabetes tipo 1, era diabetes tipo 2. E por que então que começou bem nessa época? Porque eles entenderam que, obviamente, não apenas o consumo excessivo de carboidratos que deixa os níveis de insulina malucos no sangue, mas
o controle de açúcar no sangue é extremamente prejudicado com os óleos vegetais. Então, se você consome esse tipo de gordura, margarinas e óleos vegetais, por exemplo, você vai sim ter uma dificuldade imensa de processar os níveis de açúcar no seu sangue e vai sim desestabilizar os níveis de insulina no sangue. Então, são coisas que andam juntas, entende? Então, se você realmente quer ter um sucesso na questão de reverter a diabetes, óleos vegetais precisam fugir, precisam sumir da sua alimentação, tá? Margarina, nem pensar. Óleos vegetais de soja, milho, algodão, gente, algodão, quando que algodão, se você pegar o algodão, quando que aquilo sai óleo? Né? Imagina o tanto de processo químico que tem que ser feito para extrair óleo de algodão. Né? Então, algodão, canola, todos esses óleos que a gente sabe, girassol, isso daí tem que ser evitado para você que tem diabetes. Por quê? Porque prejudica o controle de açúcar no sangue, tá? Esses óleos. Então, fiquem ligados, é só um pouquinho de história para vocês. Se informem a respeito dessa possibilidade de reverter diabetes, tá? É possível sim, tá? Por mais que o médico que você conheça não saiba disso, existem médicos que sabem disso. Tá? Então existem duas correntes, os médicos que sabem e que trabalham com isso diariamente, fazendo pesquisas, publicando estudos, mostrando os depoimentos, mostrando os pacientes que estão bem de vida hoje, né? Eles sabem que existe a possibilidade de reverter, como os médicos anteriormente, né? Antes de 1922 sabiam. Esses médicos de antes dessa época que sabiam disso, uma corrente de médicos hoje sabe disso também. Tá certo? Então você, por favor, pesquisa, porque vai ser importante para a sua saúde, tá certo? É isso, pessoal, eu acho que não tem muito mais o que dizer. Por favor, comentem, mandem suas dúvidas, façam perguntas, compartilhem o vídeo, enfim, dê um like, curta minha página. Façam tudo isso para que essa informação chegue para o maior número de pessoas possível, e eu vou publicando outros vídeos a respeito de diabetes, insulina, todos esses conteúdos a respeito de outros problemas de saúde também, tá certo? Aliados com alimentação e como você pode ajudar o seu quadro atual, não importa o que você tenha, usando apenas alimentação, tá certo? Um grande abraço para você, realmente fique bem, tá? E vamos manter esse canal de comunicação entre nós aberto, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!